Shalom a todos, Borketov. Estava com saudade de mim há muito tempo, realmente. Não tenho ministrado aqui. É uma correria até com relação à faculdade. E graças ao Eterno estou de férias. Então acredito que vou ter mais tempo para estar aqui, para estar ministrando aqui para os irmãos, para as irmãs. Gostaria de poder estar comentando no livro de Números, em hebraico Bamidbar, que significa no deserto. No deserto, ninguém na verdade quer passar pelo deserto, mas é um lugar onde o Eterno se manifesta, um lugar onde somos dependentes de Deus, um lugar onde Ele fala conosco. Então eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para vocês nessa manhã maravilhosa de domingo. E como estamos adiantando aqui um pouco, vamos estar comentando sobre Balaão. Acredito que muitos de vocês conhecem a história de Balaão, né? E vou lançar uma pergunta que, conforme o vídeo, estaremos respondendo. Se você tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Participe aí conosco, tá? Não sou o dono da verdade. Peço que você deixe o seu like nesse vídeo. Peço que você compartilhe. Peço que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Peço que divulgue aí, não para minha honra, mas para a glória do nome do Senhor, para que a palavra do Eterno possa ser levada, né? Para outras pessoas também. Amém? Então vamos abrir aqui a palavra no livro de Números, capítulo 22. Mas antes uma pergunta: Balaão, profeta ou feiticeiro? Talvez você tenha essa dúvida, né? E o propósito aqui é para a gente conhecer, né, um pouco mais da palavra do Senhor. Então vamos ler aqui Números capítulo 22, do verso 1 ao 4. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Também naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas, né? Então a gente vê aqui que a nação, né, de Moabe temeu muito o povo de Israel. Eles estavam se multiplicando, eles haviam vencido batalhas, né? Venceu a nação do Egito, haviam vencido, conseguido vencer na batalha muitas outras nações. E aquele povo temeu o povo de Israel, achando que eles iam lamber tudo ali, né? E você vê, gente, muitas pessoas têm preconceito com a nação de Israel, mas você vê que é um povo protagonista na palavra de Deus, não excluindo outras nações, mas foi a nação que Deus escolheu para que pudesse levar a palavra para outras nações. Israel falhou sim, Israel teve falhas, assim como todas as outras nações do mundo também falharam. Então, gente, algo interessante também para passar para vocês, que Moabe contratou, né, os midianitas também, né, para que pudesse destruir o povo de Israel. E eles convocaram Balaão também, ou seja, isso a gente pode até trazer uma ilustração, né, que como os ímpios, né, quem não serve ao Eterno, muitas das vezes se une para tentar destruir o povo de Deus, pode até se unir, mas nunca irão conseguir, porque ninguém
pode destruir o povo do Eterno. Muitas pessoas podem até morrer, mas a igreja, o povo de Deus, jamais será destruído. Amém? Receba essa palavra aí em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui prosseguir, até anotei algumas coisas. Qual era a nação de Balaão? Qual era a origem de Balaão? Vamos ver aqui na palavra do Senhor, Números 22, versículo 25. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Então, algo interessante aqui, meus irmãos, fala, né, que era de Petor, que era próximo ao rio Eufrates. Então, qual era a nação de Balaão? Segundo alguns estudiosos, ele morava ali na Mesopotâmia, tá? Ele era dessa nação. Então, agora vocês sabem a origem de Balaão. E vamos para a pergunta: profeta ou feiticeiro? Eu sei que isso é muito polêmico, essa pergunta é muito polêmica, né? Mas o meu objetivo não é causar polêmica para os irmãos ou para as irmãs nesta manhã. É trazer um esclarecimento maior da palavra do Senhor, né? Vamos ler então no verso 6 agora. Vamos lá. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançar fora da terra. Porque eu sei a quem tu abençoar e será abençoado, e quem amaldiçoar e será amaldiçoado. Gente, uma primeira observação aqui. Ele foi contratado para quê? Para amaldiçoar. Um profeta de Deus, será que ele seria contratado para amaldiçoar o povo de Deus? Vamos lá, né? Primeiramente, conhecendo um pouco mais sobre Balaão. Segundo o Talmud, segundo alguns estudiosos, né? Balaão, né? Ele fazia parte até da corte de Faraó. Não estou afirmando, mas segundo alguns estudiosos, né? E ele era ali um dos conselheiros ali de Faraó. Então ele conhecia sobre magia, ele conhecia sobre feitiçaria e tinha uma grande fama, e foi contratado para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Então já é algo que nos chama a atenção aqui, né? Então a gente vai prosseguir aqui dentro da palavra do Senhor, porque tem coisas também que chamam a atenção, né? Então a gente vai ver aqui, eu quero até trazer um versículo para os irmãos, Números capítulo 22, verso 12. Então a gente vai ver aqui depois verso 20 e 22. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto bendito é. Vamos lá. Verso 20 e 22. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão se levantou pela manhã, abardou a sua jumenta e foi com o príncipe de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-lhe num caminho para o adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e depois os seus moços com ele. Vamos lá, gente, é algo que nos chama a atenção aqui, né? Deus falou, né, com ele. No versículo 12, disse Deus a Balaão. Bom, se ele era um feiticeiro, como Deus ia falar com ele? As pessoas perguntam isso. Uma resposta que eu já tenho para você: Deus, ele fala com quem ele quiser. Deus pode falar com um feiticeiro, Deus pode falar com um mendigo, Deus pode falar com um macumbeiro. Deus fala com quem ele quiser, meus irmãos. Então, primeiramente, a gente já responde isso. E Deus falou: não irás com eles, nem amaldiçoarás, porquanto bendito é. Não adianta, meu irmão, se alguém quiser tentar amaldiçoar o povo de Deus ou quiser te amaldiçoar. Nós somos benditos do Senhor, amém? Então, contra o povo de Deus, Balaão mesmo profetizou isso, Caio profetizou. Vamos com calma, que eu irei explicar isso melhor.
Contra o povo de Deus não vale encantamento, meus irmãos. Então a gente não tem que temer. Fizeram macumba, fizeram isso, tal. Contra mim, gente, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a gente não tem que temer. Amém, encantamento, maldições, porque somos abençoados por Deus, se tivermos na presença dele. Amém? Então algo interessante aqui, Deus falou uma coisa que não era para ele ir, e depois fala para ele ir. Parece até meio contraditório, né? Isso, Deus fala uma coisa e depois Deus fala com ele outra coisa. Gente, vamos lá. Deus não queria que Balaão fosse para lá para amaldiçoar o povo de Deus, né? Que fosse com aqueles homens, com aqueles anciãos que estavam ali. Porque Deus não queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas depois Deus fala para Balaão ir. Bom, segundo alguns estudiosos, né, eram homens mais honrados que apareceram ali. Às vezes você quer tanto uma coisa, Deus até permite, meu irmão. Não que seja da vontade dele. Mas a vontade de Deus é que Balaão, que já estava com o coração, né, já inclinado para as riquezas, para a recompensa que ele iria receber, Deus queria que Balaão se humilhasse até diante daqueles homens. Por isso até permitiu que ele fosse, porque o coração dele já estava inclinado. Por isso que Deus até se irou, né, com Balaão, porque parece até contraditório. Nossa, Deus vai falar com ele, depois Deus fala para ele não ir, depois fala para ele ir. Não, meus irmãos. Se você quer tanto uma coisa, às vezes a vontade de Deus é que você não vá, mas você quer tanto uma coisa, então Deus permite. Você quer ir, vá. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Espero que eu esteja conseguindo explicar melhor sobre isso. Vamos lá, para a gente chegar a algo definitivo. Balaão era profeta ou feiticeiro? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. O primeiro versículo aqui que eu quero ler para os irmãos é no livro de Judas, tá? A gente vai ir aqui na palavra de Deus, tá? Livro de Judas, um livro antes, né, do livro de Apocalipse. Judas somente o versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então a Bíblia não está dizendo algo bom sobre Balaão, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Mas uma poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício de idolatria e se prostituíssem. Outra coisa também que não fala, outro texto, aliás, perdão, que não fala bem sobre Balaão. Vamos lá. Apocalipse, 2 Pedro 2, do versículo 14 ao 16. Vamos lá. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, ao qual, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com a voz humana, impedindo a loucura do profeta. Meu irmão, então o que ele era? E aí, será que a gente tem alguma resposta? Ou a gente vai ficar confuso mesmo? Ou não dá para entender? O último versículo que eu quero ler aqui, no livro de Josué, capítulo 13, versículo 22. Vamos lá. Também os filhos de Israel mataram o filho da espada Balaão, filho de Beor, o adivinho como os mais que por ele foram mortos. Então a Bíblia cita ele tanto quanto profeta, né? E tanto como feiticeiro também. Então a Bíblia está entrando em contradição? Não, meu irmão. O que eu quero dizer para vocês aqui? Tem pessoas que estão na igreja e ao mesmo tempo estão no mundo. Tem pessoas que estão servindo a Deus e ao mesmo tempo estão servindo a Satanás, a Caio. Mas não tem como servir a dois senhores. A palavra de Deus fala assim, é claro que a algum ele vai servir mais, né?
Tem uma passagem na palavra de Deus também que fala que teve um momento que a nação de Israel estava servindo a Deus e estava servindo também a outra nação, né? Entendeu? Quando houve uma mistura também, né, na verdade, com os samaritanos. Então, tem pessoas que estão na igreja, né? E ao mesmo tempo estão no mundo, né? Vão lá, cultuam a Deus, né? Tem pessoas que têm até o dom, profetizam tal, mas estão com a vida toda errada. E assim era Balaão, ele queria conhecer os dois caminhos, tanto o caminho de Deus quanto o caminho de Satanás. Ele amou o prêmio da injustiça, assim como muitos hoje em dia também. Muitos amam o prêmio da injustiça, muitos amam o dinheiro, assim como Balaão, meus irmãos. Então que não possamos ser como Balaão. Querer servir a Deus e querer servir a Satanás. Querer conhecer os dois caminhos, né? Seguir o caminho da curiosidade, quis seguir o caminho do ocultismo, e Deus falava com ele: ah, mas eu sou usado por Deus. Meu irmão, você pode ser usado por Deus, mas a sua vida está totalmente torta. Se a sua vida está torta diante da presença do Senhor, eu quero falar contigo nesta manhã: se conserte enquanto há tempo, se arrependa desse mal e procura servir ao Senhor. Amém? Então eu deixo essa palavra aí para as irmãs, para os irmãos, e espero que eu tenha esclarecido os irmãos. Se eu falei alguma coisa errada, podem me corrigir. Se quiserem elogiar, também podem elogiar. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a cada um dos irmãos. Amém?